Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós vamos falar sobre Bem-aventurados aflitos, o bem e o mal sofrer, do capítulo 5, item 18. E como sempre fazemos no início do nosso trabalho, vamos iniciá-lo com uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de amor e bondade, agradecendo a Ele por ter nos dado a oportunidade de estarmos juntos, de mais uma vez podermos estudar os seus ensinamentos de amor e bondade. Muito obrigada por este mestre que nos guia e nos acompanha todos os dias da nossa caminhada. E vamos pedir permissão, vamos iniciar o nosso trabalho, pedindo, Senhor, que sejas Tu o condutor das nossas palavras. Que assim seja. No nosso dia a dia, ocorre muitas vezes de reclamarmos das dores que nos chegam. Então nós temos lá no livro do Vida em Família, do Gesiel e Andrade, uma história que relata muitos fatos que se assemelham ao nosso dia a dia. Um homem julgava a sua cruz muito pesada. Fazia a jornada da sua vida entre os demais, carregando de má vontade os próprios problemas. Pensou muito em como amenizar o fardo. E um dia descobriu que podia serrar um pedaço de sua cruz. Isso o satisfez por um certo tempo. Até que de novo decidiu: por que não facilitar a minha vida? Sou livre para fazer o que bem entendo com a minha cruz. E ligando a intenção ao ato, serrou mais um pedaço. Os anos passaram e muitos pedaços foram serrados. Por fim, o homem levava na sua mão uma minúscula cruz. Chegando ao fim da viagem, pararam todos à margem de uma vala. Do lado de lá apareceu um anjo que lhes deu as boas-vindas e a todos instruiu: deponham a sua cruz sobre a vala, é a medida certa para que vocês possam atravessá-la. Mas cada um só pode atravessar pela sua própria cruz. O homem olhou a largura da vala, comparou com a sua pequena cruz e olhou para o anjo. Mas este lhe disse: é pena. Você deve voltar e juntar todos os pedaços serrados, emendá-los e trazer a sua cruz inteira a seu termo. Reflexão. Está aí uma lição para todos nós. Afinal de contas, nós muitas vezes somos levados a proceder como o personagem dessa nossa história. E isso é muito comum no nosso dia a dia, nos nossos medos, nas nossas dúvidas. Nós achamos que a gente pode deixar para lá, pode renegar aquilo que está passando, quem sabe mais tarde, e nós vamos indo e vamos entrando nessa história. Quando chegarmos lá no final da nossa caminhada, a nossa cruz vai estar completamente inútil, porque nós sempre aprendemos e sempre evoluímos, mas vai estar faltando tantas coisas boas que nós poderíamos, no decorrer da nossa jornada, termos levado em consideração, ao invés de serrarmos os nossos problemas e irmos deixando de lado, né? Quando o princípio espiritual conquistou a condição de exercer a sua evolução através do ser hominal, isto é, da forma humana, adquiriu também o direito de escolher os próprios caminhos, passando a ser uma entidade individualizada pela sua inteligência, pela sua vontade, com a missão de evoluir para conquistar com suas experiências os valores divinos do amor, para candidatar-se aos planos sublimes da existência. A evolução do homem tem rumo certo, mesmo que ele possa demorar-se mais ou menos em alguns degraus da sua ascensão espiritual, ele não regride jamais.
Nós patinamos muitas vezes, né? Patinamos muitas vezes em determinados lugares, em determinadas situações, mas não. O bom de tudo isso, olha só, ninguém regride. Todo o nosso aprendizado, tudo aquilo que nós aprendemos, que nós já conquistamos, é nosso. Então é mais uma força, mais uma maneira de nos incentivar a suportar as nossas dificuldades quando elas surgem. Em todas as jornadas escolhidas, voluntária ou involuntariamente, existem lições a serem aprendidas, provas a serem vencidas, flores e espinhos a serem colhidos, pedras e lamas a serem ultrapassadas. Então, a rosa é uma flor tão linda e perfumada, mas ela tem espinhos, mas mesmo assim nós a amamos, não deixamos de tê-la conosco. As pedras que estão no nosso caminho, se nós a chutarmos, nós vamos só machucar o dedão. Nós temos que nos abaixar, nós temos que gentilmente pegar essa nossa pedra, tirá-la do nosso caminho. Isso é que nós temos que fazer. Santo Agostinho faz uma indagação. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa aos vossos ouvidos a advertência do Cristo que haveria prantos e ranger de dentes para todos aqueles que nascessem nesse vale de dores? Então aqui estamos e não viemos enganados, saberíamos que viríamos para um mundo de provas e expiações e que teríamos sim que passar por várias dificuldades, mas dificuldades essas que para nos melhorar, para nos tornar seres melhores, evoluirmos. Bom, sendo o nosso orbe uma arena de experiências e de luta, um mundo de expiações e de provas, todos aqueles que estão aqui sofrem porque de diferentes formas e maneiras nós somos rebeldes à lei de Deus. Eu acho que isso aí ninguém tem nenhuma dúvida de que somos rebeldes, sim, às leis de Deus, né? No Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é a essência do cristianismo. Se todas as escrituras se perdessem e ainda sobrasse o Sermão da Montanha, nós estaríamos completamente tranquilos. E no Sermão da Montanha, Jesus dá uma receita de vida para todos aqueles que buscam a evolução espiritual. Nele, o Mestre nos fala das bem-aventuranças e nos diz da utilidade de sofrer para ser feliz. Bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino de Deus. Sem o conhecimento da doutrina espírita, ninguém aceita a colocação do Cristo. Dificilmente se compreende o que nos parece ser um paradoxo. Por que é preciso sofrer para ser feliz? Isto porque, de um modo geral, a humanidade terrestre acha que a felicidade está neste mundo e, por esta razão, não quer aceitar o sofrimento de forma alguma, buscando incessantemente encontrá-la nesta encarnação em que grande parte das criaturas ainda acha que é a única porque passa. Então, felicidade, uma busca incessante que existe no nosso mundo, existe nas pequenas coisas, não aquela felicidade que nós queremos plena, onde tudo é retinho, onde tudo dá certo, onde não temos percalços. Isso ainda não existe, estamos muito longe de alcançar esse patamar, mas nós somos felizes no nosso dia a dia ao acordar pela manhã, ao ver a chuva, ao ver o sol, a natureza, uma conquista que nós tivemos, alguém que nós amamos, que encontramos. Existem milhões de maneiras de sermos felizes, mas nós rechaçamos essas maneiras porque o que nós queremos é uma vida sem altos e baixos. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala sobre esse tema, ele menciona a felicidade. Ele diz que nós podemos sim melhorar o nosso grau de felicidade através do autoconhecimento. Olhando para dentro de nós, nós não estamos olhando para dentro de nós. E quando nós não olhamos para dentro de nós, o que nós sentimos? Nós nos comparamos. Poxa vida, como ele está melhor do que eu. Olha só, tudo que tem,
tudo que pode, tudo que consegue. E eu, como é que estou? Ficamos nos comparando, invejando. Ah, que maravilha, puxa vida, como eu queria ter aquilo também, né? Ah, se eu pudesse, seria ótimo. Despeito. Ah, por que será que ele consegue e eu não consigo? Por que será que só acontece comigo essas coisas que não são positivas? E isso, na verdade, é a falta de conhecimento, de olhar para dentro de nós. Porque a verdadeira felicidade nós devemos compartilhar. Nós compartilhamos tudo com os outros. Ah, estou com dor aqui, estou com dor ali. Olha, encontrei, não vi, não deu certo, etc. Compartilhamos, mas não compartilhamos a felicidade, as coisas boas do nosso dia a dia, a nossa alegria, o nosso tempo com os amigos, né? Então, a verdadeira felicidade é aquela que nós compartilhamos, porque ela nos traz equilíbrio e bem-estar. Impossível alcançar a felicidade sem o autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. Não se envergonhe da sua cruz. Deixe a dor agir. E, na verdade, o grau de sofrimento é uma escolha nossa, né? Nós podemos ser felizes mesmo neste mundo de provas e expiações. É uma escolha nossa. Como é que nós estamos levando? De que maneira nós estamos encarando? Como é que nós estamos nos comportando perante as nossas dificuldades, as nossas provas? Então, podemos ser felizes, sim, neste mundo ainda. Na verdade, o sofrimento chega à nossa vida para que nós possamos exercitar a resignação, ou seja, dar um outro significado àquele instante de dor. Porque ninguém sofre por acaso. O nosso sofrimento é o resultado da nossa imprudência, da nossa imprevidência. Alguém tem dúvida quanto a isso? Que o nosso sofrimento é o resultado disso, da nossa imprevidência, da nossa imprudência. Então, na hora que o sofrimento chegar à nossa vida, nós devemos suportá-lo. Ninguém está dizendo que é fácil, mas ele existe, foi criado por nós e temos que vivenciá-lo. Bom, sabendo que foi criado por nós, não significa, gente, acomodação, sabe? Minha culpa, minha máxima culpa, eu errei, vou ficar aqui, vou ficar... Absolutamente, acomodação não, ele existe para que nós lutemos para vencer, para superar, para nos melhorar, para crescer, não para sofrer. Devemos vivenciar a nossa dificuldade com fé. Poxa vida, nós temos tantas ajudas, tantas ajudas, tantas coisas boas que nos chegam através do nosso protetor, dos amigos espirituais. Então, nós temos que ter fé, acreditando que isso vai passar, porque nós, na verdade, só conhecemos o aqui e agora, né? Nós temos que entender que não é possível nós colhermos uvas quando nós plantamos espinheiros, né? Enquanto nós vamos plantando uva, nós vamos colher as uvas, mas se nós plantarmos espinheiros, eles serão colhidos por nós. É a lei da vida, e não é por acaso, e não é uma injustiça. Para suportar as nossas provas, em sua maioria expiações, precisamos ter por base uma fé raciocinada, uma fé viva na bondade de Deus. Nós sabemos que Deus é nosso Pai de amor e bondade, infinitamente justo. Jamais erraria conosco, ou deixaria de nos atender ou de nos ajudar em nenhuma das dificuldades que nós vamos encontrando pela nossa jornada. E nessa hora, duas palavras se tornam chaves: resignação e coragem. Temos que estar resignados. A dor chegou por uma razão que compete a nós saber. Talvez não saibamos, graças a Deus, a real verdade de estarmos passando por essa dor, mas sabemos que ela existe por uma razão e que é uma responsabilidade nossa. E a coragem de enfrentá-la, né? Às vezes se torna muito difícil, muito doloroso, mas coragem nunca vai nos faltar, porque nós vamos ter todo apoio, todo amparo.
Jesus, nas suas pregações, deixou bem claro que o Pai Celestial não coloca fardo pesado em ombros fracos. O fardo sempre é proporcional às nossas forças. Convém esclarecer que quando o Mestre se referiu aos aflitos nas bem-aventuranças, não estava se referindo aos sofredores de um modo geral, e sim àqueles que soubessem suportar as suas provas a que fossem submetidas. Mas poucos compreendem que somente o sofrimento sem revolta pode conduzir o homem ao reino dos céus. A experiência da dor é comum a todos os homens, porém ela se revela a cada um de forma diferente, mas a todos visita. Então, se todos neste mundo, de uma forma ou de outra, sofrem, como distinguir aqueles que sofrem bem dos que sofrem mal? Na realidade, poucos sofrem bem. Tão raro é o bem sofrer. Muito raro é o bem sofrer. Geralmente não é sequer compreendido pelas outras pessoas. Poucos passam pelas lutas da vida sem reclamar. Mas o que é o bem sofrer? É saber dominar os impulsos da impaciência, da cólera, do desespero, tornando assim o seu sofrimento proveitoso. Sem dúvida alguma, reconhecemos que é muito difícil, mas não é impossível. Nós temos também na nossa vida algo chamado trégua. Quando nós ficamos nos comparando, quando nós ficamos com inveja, quando nós ficamos com despeito do que está acontecendo com o outro, vamos entender que existe a trégua. Quando nós estamos... Já erramos bastante, já temos uma caminhada até considerável e precisamos de um refresco, de um descanso. É isso que o Pai nos faz, nos dá uma trégua para que nós podemos, em determinada encarnação, estar mais tranquilo, conseguindo assim reverter as nossas dificuldades, levá-las adiante com mais tranquilidade. Chama-se trégua, e todos nós temos na nossa vida, gente, tenho muita certeza disso. E nós temos que encarar as nossas dificuldades, porque nós estamos respondendo pelos nossos enganos. De hoje, de ontem ou até de mais tarde. Os nossos enganos não são só de ontem, de anteontem, são de hoje também. Nós podemos reparar os nossos enganos de hoje também. Então, não é algo assim tão remoto. Existem também as imprevidências atuais da nossa caminhada, né? A maioria das pessoas, por desconhecerem a lei da reencarnação, não aceita o sofrimento. É comum se ouvir: por que eu? Já estamos nos comparando. Por que a minha família? Estamos invejando. Por que aquela família é tão boa, dá tão certo? Por que eles estão se dando tão bem? Por quê? Não estás naquela família porque não é aquela família que mereces, nem aquela família que precisas. Estás na família exatamente que precisas para a tua evolução. Deus esqueceu de mim, Deus é injusto. O nosso despeito de ver que tudo está dando certo para o outro, tudo está dando certo para o outro e para nós. E, na verdade, não é assim, não está dando tudo certo para o outro e dado errado para nós. É que nós não conseguimos ver essa nossa cólera, essa coisa que nós sentimos, não nos deixa ver realmente o que está acontecendo de bom para nós. Nós passamos por cima disso, ignoramos, né? Então, suportar os sofrimentos é ter os ombros tão fortes que sirvam de suporte para as nossas dores. Mas, afinal de contas, como é que fortalecemos os nossos ombros? A doutrina espírita nos diz que aquele que muito sofre deve considerar que tem muito a expiar. Diz o ditado que quem deve tem que pagar, na lei divina não é diferente.
Aquele que contraiu débitos tem que saldar a sua dívida, reparando o mal que ocasionou nesta ou em outra encarnação. Não falamos só de dívidas monetárias, de dívidas financeiras, falamos do nosso orgulho, da nossa vaidade, falamos do nosso preconceito, de tantas coisas que ainda carregamos conosco e que realmente podem nos dificultar a nossa jornada em bastante tempo. Os que sofrem bem suas dores, sejam espiritualmente falando, devem se considerar felizes, porque reduzem seus débitos, poupando talvez séculos de sofrimento em vida futura. Então, quem sabe não está aí a nossa trégua, né? Estamos conseguindo, com essa calmaria que estamos tendo momentaneamente, repensar, refazer, corrigir, melhorar. Existem 1000 maneiras de nós fazermos isso, mas nós temos que estar atentos, aprendendo a nos conhecer, a olhar para dentro de nós. Só assim nós vamos ver as coisas boas que estão nos acontecendo todos os dias. Coisas que às vezes nós reclamamos que não era o que nós queríamos, mas era o que nós precisamos. Então vamos tirar proveito disso, vamos utilizá-la da melhor forma possível, de uma maneira que nos dê mais capacidade de levar aquilo que está mais difícil, aquilo que nós estamos patinando mais. Moral da história: nada nesta vida é por acaso. Tudo tem um para quê, um porquê. Deus nunca nos manda algo que nós não possamos suportar. Nós temos as nossas dificuldades, mas todas elas, tanto é que quando a gente vem reencarnar, nós pedimos tantas coisas que vamos acertar, quero mais isso, mais aquilo para corrigir, que não é nos permitido, para que nós não erremos tanto, para que nós tenhamos mais tranquilidade, para que nós possamos estar mais seguros na nossa encarnação. Só nos é permitido aquilo que nós já realmente temos condições de levar adiante, de fazer a nossa caminhada mais tranquila, mais segura. Então, por quê? Porque na lei divina não existe sofrimento por sofrimento. Não é olho por olho, dente por dente, não é vingança. O sofrimento são as atribulações próprias da terra e devem libertar o espírito de suas mazelas espirituais, oferecendo lições a serem aprendidas. Então, o sofrimento, eles são próprios da terra. Aqui estamos na terra, vivenciando, e essa vivência é justamente para nos libertarmos das nossas dificuldades, aquelas que nós criamos ao longo de nossas caminhadas. Se não tivéssemos tantas dificuldades, não estaríamos vivendo aqui neste mundo hoje, este mundo amado que nos traz tantos ensinamentos, tantos propósitos de melhoria, que faz com que nós, a cada dia, possamos entender de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, mais conveniente para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso vivenciar. Então, nós temos lições que precisamos aprender pelo nosso raciocínio, pela nossa sensibilidade, a fim de que ocorram mudanças internas no desenvolvimento das qualificações divinas que nós todos trazemos em nós. Todos nós trazemos qualificações divinas, todos nós temos o amparo, a luz, a justiça do Pai, nós temos um amado protetor, nós temos os nossos amigos espirituais. Sabe quando a gente faz o bem para uma pessoa aqui na Terra que a gente ama, que a gente cuida, todos aqueles que a amam também vão nos amar, também vão gostar de nós, também vão nos cuidar, também vão estar mais ao nosso lado. Então, mais uma vez, tudo depende de nós. Então, precisamos aprender a nos conhecer, precisamos aprender a olhar para dentro de nós, sabendo quem somos, não nos incomodando, não nos aborrecendo com as conquistas, com as vitórias alheias. Mas que maravilha, quem sabe nós não podemos nos espelhar nessas conquistas, nessas maravilhas que nós achamos que a pessoa está conseguindo. Quem sabe nós não conseguimos fazer isso? Então, a nossa cruz,
ela nos pertence, vai ficar pesada às vezes, vamos depô-la um pouquinho no chão, quem sabe, fortalecer mais o nosso braço para nós conseguirmos levantá-la e carregá-la de uma forma melhor. Mas nunca vamos abandoná-la, nem cortar, porque vamos cortar em pedacinhos, vamos ter que colar todos os pedacinhos e voltar novamente a fazer a nossa caminhada naquilo que nós já poderíamos ter superado. E como estamos chegando ao final da nossa palestra, eu peguei um poema que é do Mário Quintana, que eu achei muito pertinente às nossas buscas de felicidade, de anseios, que fala assim: faça o que for necessário para ser feliz, mas não esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Então, eu acho que diz tudo, né? É uma simplicidade. Ser feliz é de uma maneira simples. Então, que o Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós e que nós possamos agora agradecer por termos estado juntos nesses momentos, agradecer pela luz benfeitora dos nossos amigos espirituais desta casa de amor, que aqui estão conosco, nos acompanhando, mesmo não estando presente fisicamente, estamos presentes em coração, em alma, e te agradecemos, Jesus, por nos proporcionar tantas oportunidades de, mesmo ausente, podermos completar um trabalho tão valioso, tão importante, que é de dizer o quanto Tu é importante na nossa vida, o quanto, Senhor, Tu nos ajuda e Tu nos ampara. Nós te agradecemos e pedimos permissão e encerramos o nosso trabalho. Que assim seja.